Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Polêmicas do Diniz. Não é polêmica mais do fã, mas Polêmicas do Diniz. Seleção Brasileira. Vamos falar sobre tudo que está acontecendo, tudo que está deixando revoltado os tricolores. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, seleção passa vexame contra a Colômbia e mídia questiona o trabalho de Fernando Diniz. Porque já está acontecendo isso, tá? Pra quem não sabe, já está questionando sobre... Vem logo o Lancelotti que vai resolver o Brasil, não o Diniz. Não queremos mais Diniz na seleção brasileira. E é isso que está sendo dito, né? Passou vexame, né? Perdemos de 2-1. 2 gols de Rui Dias. Deixa eu ver aqui uma coisa. Colômbia FC, calma aí. Foi 2-1 com 2 gols de Leandro Dias, L. Dias, né? Luiz Dias. Então, é isso que aconteceu. E começou o questionamento, né? Perdeu segunda, já perdeu ali contra o Uruguai, de 2-0 também. Depois, e agora perdeu essa. A seleção brasileira nunca tinha perdido em nenhum momento da sua história de Copa América 2 jogos seguidos. E aí começou todo o questionamento sobre o trabalho do Fernando Diniz. E aí o que se falava antes, né? Que o Fernando Diniz era um cara que precisava muito ter tempo para treinar, para desenvolver sua matéria-prima, que precisava realmente ter ali um bom tempo de treinamento, para só assim a gente começar a trabalhar e falar do Diniz real, na seleção realmente falando. E de fato, o Diniz, ele sempre foi assim, né? Ele sempre foi o cara que sempre pediu tempo para fazer o seu trabalho e do seu trabalho realizar situações legais. Porque é diferente, né? O estilo do Diniz é completamente diferente. Isso tudo. Então, era isso que se falava. Que ele precisava de tempo. E que os primeiros jogos não definem nada. Pelo trabalho que ele desenvolve, que realmente demora um tempinho para realmente acontecer. E aí, claro que aconteceu os 2 primeiros jogos, né, da seleção brasileira. Só pra gente colocar aqui, eu preciso anotar aqui. Os 2 jogos da seleção brasileira que a gente jogou foi contra o Brasil e Bolívia, 5-1. A fraca Bolívia tomando de 5-1 e todo mundo falando que era o show do dinizismo. E Peru e Brasil, 1-0. Apertado, gol de Marquinhos. Até hoje eu me lembro do gol de Marquinhos, de cabeça no primeiro pau. E todo mundo já começou a falar assim, será? Mas sempre pontuando justamente que foi o primeiro jogo maravilhoso e o segundo jogo muito ruim. Muito ruim. E aí começou justamente aquela situação de estranhamento e também de realmente um sentimento de derrotado pro time da seleção brasileira. E é isso daí gerou todo esse caos que está acontecendo hoje. Antes de a gente continuar a falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo Z que é curte, comente e compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, os dois dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, vamos continuar falando mais sobre esse tema. E aí realmente esses 2 últimos jogos aconteceram da seleção brasileira. A seleção brasileira, ela pega o Uruguai, perde de 2-0,
sem meter um chute a gol no primeiro tempo. E no segundo, o Uruguai deslancha com mais um gol. E depois, com a Colômbia, 2 gols de Luiz Dias de cabeça. A seleção colombiana passa o carreto em cima da seleção brasileira. E com isso, a seleção brasileira perde mais um jogo. Destaques que a gente tem que colocar é que não tinha o Neymar, que está lesionado, que ficou lesionado por conta do jogo contra o Uruguai, e do Vinícius Júnior, que se lesionou por conta do jogo contra a Colômbia. Então a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que falar muito sobre esses jogadores que, sinceramente, mesmo em qualquer time do mundo, perdendo eles, é realmente perder uma parte forte do elenco. E é claro, né, que os oportunistas estão falando muito, né, sobre isso, né? Já estão começando realmente a entender sobre como castigar justamente não somente a seleção brasileira, mas também o Fluminense. Diversas vezes está vendo ali torcedores contrários ao Fluminense falando que a Libertadores o Diniz ganhou na sorte e que ele não teve nenhum mérito. É isso que os oportunistas estão falando. Estão falando também que o Diniz é um técnico extremamente fraco e que na verdade da história o Diniz se deu muito bem, porque se fosse o Palmeiras, o Fluminense não teria vencido essa Libertadores. É realmente assim, é isso que eu te falo, os oportunistas, eles são o que são, oportunistas. Eles chegam uma oportunidade e começam a massacrar a pessoa. Só que o Diniz ele ganhou porque ele foi um dos melhores. O Olímpia estava indo muito bem. O Olímpia foi o segundo maior pontuador. Você tem noção que o Olímpia, na primeira parte do campeonato da Libertadores, que foi na fase de grupos, ele foi o maior pontuador, ele foi um dos maiores pontuadores de todos. É por isso que ele teria a prioridade contra todos os times. Ali só perderia a prioridade, eu acho que é contra o Boca Juniors. Então, olha só como que é oportunista isso tudo. Quer dizer que um time que ganha muito, ele é ruim. Estranho, né? E é claro, né, que é só pra a gente desenvolver bastante uma última parte, que é o que importa na seleção brasileira. Você sabe, eu escuto as pessoas falando assim: nossa, Diniz tá horroroso, Diniz não sei o que. Assim, gente, o Tite ele foi considerado um técnico fracassado por quê? Porque ele não ganhou um campeonato. Ele não ganhou um mundial. A Copa do Mundo. O que importa para a seleção brasileira não é mais um joguinho de sul-americanos. Isso não importa. Isso pouco se faz presente. O que importa para a seleção brasileira é ganhar uma Copa do Mundo. Que é isso que todo mundo se veste. É só você ver na sua própria casa. Você se veste de seleção brasileira fora da Copa do Mundo quando você vai ver a seleção brasileira? Claro que não. Sabe por que não? Porque o que importa é a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo só se ganha com gente que testa as coisas antes da Copa do Mundo. Que consegue testar e consegue realmente, mesmo nesses testes, conseguir uma vaga para a próxima Copa do Mundo. O Lionel Scaloni é isso, um testador. Se lembra da temporada da Argentina lá atrás? Horrorosa. Eu só te falo. O período de testes é agora. O que importa é a Copa do Mundo. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Ah, tá. Só pra finalizar aqui. O Tite não conseguiu vencer o Fluminense com o melhor jogador do Fluminense fora de campo. É somente isso daí, responde. E com o time e com o Flamengo, que é muito melhor do que o Fluminense em qualquer posição. Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o tiro prazer que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Espero que a gente tenha fechado esse assunto. Não vamos falar mais de Fernandinho. Saudações tricolores.